Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. Peço a vocês aqui já desculpa pela minha voz, por estar meio fanhê, né? Aqui no Nordeste basta chover um pouquinho, esfria um pouquinho mais do que o normal pra gente aqui do Nordeste. Fica todo mundo doente, né? Tô gripado já tem alguns dias tomando medicamento, mas estou aqui para cumprir o nosso compromisso de fazer as análises diárias de segunda a sexta às 16 horas pro Carlito Neto na Fórum, né? Para você que talvez não saiba, eu tô aqui todos os dias de segunda a sexta às 16 horas trazendo análises sobre o cenário político e jurídico do nosso país. E vocês devem ter percebido que começou a operação Todos contra Xandão. Você entra hoje em portais de notícias, você entra hoje em canais do YouTube ligado às tais mídias corporativas, né, que são as mídias ligadas ao mercado financeiro, ao agronegócio e à direita que é golpista, mas porque come de garfo e faca e limpa a boca quando termina com guardanapo, se acha diferente da extrema-direita bolsonarista. E eles estão massivamente ali criticando o ministro Alexandre de Moraes, ou trazendo ali operadores do direito, como eles falam, só que operadores do direito freestyle, para poder dizer ali se a postura do ministro é legal ou não é, se as decisões dele teve embasamento técnico ou não teve embasamento técnico, se ele teria passado do limite ou não ao aplicar a lei em relação ao Jair Messias Bolsonaro. E eu preciso lembrar para vocês uma coisa, inclusive, que eu disse até mesmo em outro veículo que eu participo aqui na internet, né? Todas as segundas-feiras, às 10h30 da manhã, eu tô lá na TVT, né, que é a TV do Trabalhador, uma parceira nossa aqui da Revista Fora, inclusive, também. E eu falei na segunda-feira que o Bolsonaro deveria ter a decretação da prisão preventiva contra ele. Por quê? Porque senão outros réus que tiveram a prisão preventiva decretada poderiam começar a alegar que o Bolsonaro estaria sendo beneficiado, porque os outros réus que estavam em tese em situações delituosas ou conflituosas em relação às medidas cautelares diversas da prisão foram presos, como é o caso do Marcelo Câmara e do Walter Souza Braga Neto, o general Braga Neto, e eles não tinham sido beneficiados com tornozeleira eletrônica, ao contrário, eles já tiveram de cara a aplicação da medida mais gravosa, né, que é a decretação da prisão preventiva. E, inclusive, a defesa do Braga Neto entrou de novo com o pedido de soltura do Braga Neto, utilizando, inclusive, esta minha afirmação, né, de que a defesa do Braga Neto e dos outros réus, se o Bolsonaro não tivesse a decretação da prisão preventiva decretada contra ele, alegaria que estaria tendo a quebra da isonomia, que estaria tendo a quebra do tratamento igual entre os réus ali e tudo mais. O ministro Alexandre de Moraes negou a soltura, ouvindo, inclusive, o posicionamento da Procuradoria-Geral da República através do Dr. Paulo Gonet Branco, né? Paulo Gustavo Gonet Branco, que é o Procurador-Geral da República. Mas a mídia começou a dizer várias coisas desencontradas, né? Primeiro, que o ministro Alexandre de Moraes errou, que deveria ter pensado melhor, que não deveria ter decretado a prisão domiciliar do Bolsonaro, porque este não era um momento político adequado, que o STF deveria pensar melhor, que o ministro Alexandre de Moraes deveria ter sido mais estratégico. E aí eu preciso lembrar para essa mídia vagabunda que o ministro Alexandre de Moraes não pode copiar o Sérgio Moro. O Sérgio Moro que aproveitava momento político ideal, o Sérgio Moro que mandava material para mídia, para Globo em específico, para fazer uma tabelinha com a Globo, para a Globo soltar o material e eles irem lá e modular o controle da opinião pública. O ministro Alexandre de Moraes não pode se balizar nem pela opinião do mercado, nem pela opinião pública, tampouco pela opinião da mídia corporativa. O ministro tem que seguir o que diz a lei. E o que ele fez foi estritamente cumprir a lei. Vou de novo aqui, em mais uma análise, ler o que diz o artigo 312 do Código de Processo Penal, que diz exatamente o seguinte, sobre quando se deve ter a decretação da prisão preventiva de alguém. Tá aqui, ó. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública. Bolsonaro solto estava garantindo a ordem pública? Não. Basta ver, inclusive, a quantidade de atos que ele participava e que ele convocava, como os últimos que aconteceram no final de semana, inclusive, em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro, certo? Para a garantia da ordem econômica. As taxações que o Brasil tem sofrido, segundo o próprio Eduardo Bolsonaro, tem sofrido essas taxações para tentar uma retaliação contra o ministro Alexandre de Moraes, para que ele solte o seu pai. E que a tal anistia ampla, geral e irrestrita seja colocada em prática. O próprio Jair Bolsonaro admitiu que é ele que está bancando o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos da América, que está lá, como ele já deixou bem claro, com uma única missão: conseguir punir o Moraes para evitar que o pai dele seja condenado. Isso é entendido claramente
no mínimo ali como 2 crimes, né? O primeiro, tentativa de coação no curso do processo, previsto no artigo 344 do Código Penal, e também o crime de obstrução de justiça, esse previsto na chamada Lei das Organizações Criminosas, a Lei 12.850, que lá no seu artigo 2º, parágrafo 1º, fala que quem tem essa conduta que o Eduardo Bolsonaro e que o Jair Messias Bolsonaro estão tendo, por exemplo, podem ser enquadrados no crime de obstrução de justiça. Além, evidentemente, como a gente já sabe, por parte do Bananinha, do também cometimento de crime contra a soberania nacional. Além de tudo isso que a gente já está vendo que estava acontecendo, que já dava para enquadrar o Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes viu ele descumprir, inclusive, alguns dias atrás, antes do domingo, a medida cautelar diversa da prisão, que era, por exemplo, não utilização das redes sociais, e ainda foi lá, ouviu as explicações do advogado do Bolsonaro e deixou claro, olha, teve sim um flagrante descumprimento da medida cautelar. Porém, como foi uma medida isolada, não se terá a medida mais gravosa que a decretação da prisão preventiva. Mas fiquem sabendo que a justiça é cega, mas não é tola, que qualquer outra transgressão às medidas cautelares diversas da prisão serão punidas com a decretação imediata da prisão do indivíduo que seria o Bolsonaro. E aí o que é que diz o artigo 312 do Código de Processo Penal? A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime ou indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Traduzindo aqui de forma bem clara, só por isso aqui já caberia, materialmente falando, a decretação da prisão preventiva do Bolsonaro. Por isso, inclusive, que a própria defesa do Braga Neto reclamou, peraí, o meu cliente teve condutas menos gravosas que a do senhor Jair Messias Bolsonaro e ele teve a decretação da prisão preventiva contra ele. Por que que no Bolsonaro primeiro foram só medidas cautelares mais simples, depois se colocou a tornozeleira eletrônica? Tem de soltar o meu cliente. E aí o ministro Alexandre de Moraes, que inclusive este foi o motivo da decretação da prisão do Bolsonaro no sistema ali, no regime, como a gente chama, domiciliar, cumpriu o que diz o parágrafo 1º da Lei 12.800, do artigo 312 do Código de Processo Penal, que é o elemento de quando se pode haver a decretação da prisão também, além das causas que eu já citei. Por exemplo, o descumprimento de alguma medida cautelar, como aconteceu no último domingo com o Bolsonaro, é motivo para se ter a decretação da prisão do réu. Onde é que está escrito isso? Parágrafo 1º, artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Traduzindo, ele descumpriu a medida cautelar. E aí os veículos da mídia estão espalhando que, primeiro que estão trazendo interpretadores freestyles da lei para dizer que não, o ministro Moraes aqui infringiu a lei porque ele ultrapassou esse limite. Não, eu acho que teve abuso. Não, na minha análise não deveria ser assim. Cada um vai fazer a análise que quiser, evidentemente. Mas a lei, ela precisa ser mantida de acordo com o que está escrito lá. E quem salvaguarda a Constituição no Estado Democrático Brasileiro de Direito é o Poder Judiciário, que na sua instância máxima é representada pelo STF. E aí vários portais disseram que o ministro está sendo criticado internamente, não tem apoio mais no Supremo Tribunal Federal, outros ministros ficaram incomodados com a postura do ministro Alexandre de Moraes, e aí vem o decano da casa, que inclusive é um dos maiores intérpretes da Constituição Federal do nosso país, que é o ministro Gilmar Mendes. Eu sei que muitos de vocês não gostam do Gilmar Mendes, eu também antes de estudar direito não gostava, hoje eu aprendi a respeitá-lo. Eu entendi que eu não preciso necessariamente gostar ou deixar de gostar do ministro Gilmar Mendes para entender a importância e a relevância que ele tem na discussão do direito constitucional no Brasil. Nas universidades, meus amigos, sejam universidades onde os professores são mais ou menos alinhados à esquerda ou à direita, vocês vão ter algum professor que vai passar algum livro do ministro Gilmar Mendes sobre direito constitucional para ler. Por quê, Carlito? Porque ele é referência nesse campo. E aí ele foi questionado sobre o clima que estava acontecendo no STF. Ele falou o seguinte: não há desconforto nenhum com a decisão do ministro de prender Bolsonaro, não há, desconforto com a decisão de prender Bolsonaro, que Moraes tem sim apoio dos ministros. Está aqui, ó. Segundo o ministro Gilmar Mendes,
contou inclusive ali, o ministro Alexandre de Moraes conta com apoio e confiança dos demais ministros do STF. Tá aqui, ó. Não teve nenhum desconforto. O Alexandre de Moraes tem toda a nossa confiança e o nosso apoio. Para o ministro do STF, é preciso reagir diante da medida imposta contra Moraes, que foi alvo das sanções da Lei Magnitsky, do governo dos Estados Unidos da América. Certamente seria inadmissível que nós, nas nossas pretensões comerciais, isso aqui é um recado claro para 3 ministros, né? Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Luiz Fux, aceitássemos mudanças de entendimento da Suprema Corte Americana. Isso seria impensável. Da mesma forma, isso também se aplica ao Brasil. O que não é normal, se questionou ali, por exemplo, as punições, né, contra o Brasil, em relação às sanções e tudo mais, para o Brasil poder entrar ali na OMC, na Organização Mundial do Comércio, contra a taxação colocada pelo Trump, que entrou em vigor hoje, inclusive. O que não é normal é a tentativa de fazer valer as tarifas para obter mudanças institucionais, ou seja, afetar a soberania dos países. Isso é claramente repudiável e claramente não é aceito pelas nações maduras, como é o caso do Brasil. E as ações impostas ao ministro Alexandre de Moraes também deixam clara esta tentativa. Então o ministro tem apoio dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Para mim, inclusive, já caberia a decretação da prisão preventiva no regime fechado, porque apesar das alegações que Bolsonaro tem condição de saúde debilitada, ele poderia fazer o tratamento no sistema carcerário ou sair para poder fazer o tratamento fora. Roberto Jefferson, inclusive, que tem muito mais problemas de saúde e mais idade que o Bolsonaro, ficou preso durante muito tempo nesse sistema carcerário fechado, com câncer, inclusive, se não me falha a memória, um câncer grave, e cumpriu no sistema fechado. Então, o que é que a mídia está querendo emplacar? Emplacar a tese, de novo, de que a culpa é do Lula. Ontem eu vi um canalha aí, que não tem credibilidade mais nenhuma no jornalismo brasileiro, dizendo o seguinte, que governadores, após a paralisia do governo Lula, decidem negociar diretamente com o governo dos Estados Unidos da América. Além dessa informação ser falsa em relação à negociação por parte dos governadores, não existe paralisia do governo do presidente Lula. O governo está, inclusive, com o canal aberto diretamente com Washington desde março, quando o ministro e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, decidiu manter uma mesa de diálogo frequente. O que é que a gente precisa fazer nesse momento? Fortalecer veículos da mídia independente, como é o caso da revista Fórum. Por quê, Carlito? Porque eu acredito que até a condenação do Bolsonaro, eles vão escalar muito mais o nível dos ataques ali ao governo do presidente Lula, porque só para vocês terem noção, a mídia está revoltada porque Lula não comentou até agora a prisão do Bolsonaro pedida pelo ministro Alexandre de Moraes. Aí é um absurdo, o Lula está em silêncio, o Lula não fala nada. Por que o Lula não falou, meu povo? Porque não cabe ao Poder Executivo comentar se as decisões do Poder Judiciário elas são legais ou ilegais, ou se estão corretas ou estão erradas, se é bom ou se é ruim. Basta vocês lembrarem aquela entrevista que o William Bonner fez com a presidenta Dilma Rousseff no pleito de 2014, onde de forma descortês e deselegante, o âncora do Jornal Nacional perguntou ininterruptamente à presidenta Dilma qual a opinião dela sobre a prisão do Vacari, qual a opinião dela sobre a Operação Lava Jato, qual a opinião dela sobre isso e sobre aquilo, e ela mudou de assunto várias vezes, até que com a insistência do William Bonner, ela precisou falar o seguinte: olha, Bonner, eu preciso explicar para você que não é em uma democracia, desculpa a imitação ruim da nossa presidenta, tá? Mas que em uma democracia, um poder não deve questionar a atuação do outro poder. Os poderes se complementam, eles são harmônicos e não é saudável para a presidenta da República, chefe do Poder Executivo, comentar ou questionar decisões do Poder Judiciário. Por que eles ficam chocados quando tem essa manifestação da Dilma, quando não tem festas do presidente Lula sobre a prisão do Bolsonaro publicamente? Porque eles não conseguem entender que o Estado Democrático de Direito está sendo respeitado e que a esquerda, diferente do que muitos indivíduos ligados à mídia tradicional e à famosa mídia corporativa se revolta, não consegue entender que a gente segue a lei, que a gente anda dentro da lei, que a gente defende e salvaguarda a democracia. Democracia esta, inclusive, que permite que veículos inescrupulosos que pertencem ao mercado, que pertencem ao empresariado, que pertencem ao agronegócio, utilizem-se de concessões públicas para espalhar mentira, desinformações ou meias verdades. Vocês sabem que eu não sou aqui fã de ministro do STF, eu não sou fã de político, eu não sou fã de magistrado, né? Fã eu falo no sentido de admirar mesmo, nossa, eu sou fã dessa pessoa. Mas neste momento a gente precisa dar um suporte mínimo aos ataques ali, a crítica aos ataques que o ministro Alexandre de Moraes tem sofrido, porque isso é uma clara constituição de narrativa.
para dizer que ele está isolado. Eu cheguei a ler ontem um veículo de grande circulação o seguinte: Moraes se isola no Supremo Tribunal Federal com pedido de prisão do Bolsonaro. Ministros discordam da atuação de Alexandre de Moraes. E aí veio o ministro Gilmar Mendes e fala: ninguém discordou de nada, a gente está do lado dele, a lei tem de ser cumprida e ponto final. Mas eu queria que você deixasse a sua opinião aqui embaixo. Você está contra ou a favor do ministro Alexandre de Moraes? Você acha que ele deveria fazer cálculo político como o Sérgio Moro para decidir se prende ou se não prende Bolsonaro? Porque tem veículo que falou o seguinte: olha o absurdo. Não, eu acho que foi um erro do ministro Alexandre de Moraes, um cara da Globo News falando ontem, inclusive, né? Eu acho um absurdo o Alexandre de Moraes ter pedido prisão domiciliar pro Bolsonaro, porque ele mordeu a isca do bolsonarismo, era isso que o bolsonarismo queria. Ele tinha de ignorar o que o Bolsonaro fez, porque o Bolsonaro vai ser condenado muito em breve. Tinha de prender só depois de condenar. Traduzindo, pela lógica da Globo, pela lógica da mídia tradicional, a lei não deve ser aplicada só quando eles acham que deve ser aplicada. E não é assim que funciona. A lei, ela é igual para todos. Por isso que eu vim aqui citando em várias oportunidades que o Bolsonaro seria preso, e mesmo neste momento ele estando em prisão domiciliar, ele está preso. Compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa seu like, grande abraço e até nosso próximo encontro. Tchau!